turma do sétimo ano, bem-vindos para mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos fazer a introdução do capítulo 2, os ecossistemas, tá bom? Então vamos falar sobre habitat, ecossistema, nicho ecológico, ecologia. Vamos passar aí também por alguns biomas, por todos os biomas terrestres e suas características. Então peguem o módulo de vocês, o caderno para possíveis anotações e vamos começar o nosso conteúdo. Primeiro, o que é ecologia? Ecologia é o estudo, tá, dos ecossistemas, ok? Eco, casa, logia, logos, significa estudo. Então, estudo da casa. Qual é essa casa? Planeta Terra, ok? Oikos, casa, né? Que é o eco. E logos, estudo. Então, a ecologia vai ser a ciência que estuda as interações existentes entre seres vivos e a relação que esses seres vivos mantêm com o lugar onde vivem. Então, se o peixe ele vive na água, é um ser vivo, e a relação que ele tem com a água, ok? Com a dependência para alimentação, reprodução e etc. É um exemplo bem superficial do que a gente pode dizer aqui o que é ecologia. Oikos, casa, logos, estudo. Quais são os componentes do ecossistema? Vocês estão no sétimo ano, a maioria foram meus alunos aí no sexto ano, devem lembrar mais ou menos de alguma coisa em relação aos componentes do ecossistema. Vejamos bem, eu tenho aqui na imagem ao lado uma representação de um ecossistema aquaterrestre, né? Então, tem parte água aí, tem parte terra. Nesse ecossistema ilustrado, eu tenho seres vivos e seres não vivos. Vou dar 5 segundos para vocês lembrarem disso aí. 1, 2, 3, 4, 5. Lembraram? Então, é isso mesmo. Eu tenho fatores bióticos e fatores abióticos. Eu tenho seres com vida e seres que não têm vida. Quais são os seres que têm vida presente nesse ecossistema? Eu tenho a pantera, eu tenho a borboleta, tenho a arara, tenho o tucano, tá? Plantas e micro-organismos, tipo fungos e bactérias que eu não consigo ver, mas que também são seres vivos. Quais são os seres não vivos? A água, rocha, luminosidade, areia. Tranquilo? Então, o meio biótico, né, está relacionado à vida. São seres como peixes, plantas, bactérias e aves. E o meio abiótico é aquele que não tem vida: água, luz, calor, rocha, areia e temperatura. Vale lembrar também que nós passamos por diversas mudanças no ambiente terrestre no que se diz respeito aos ecossistemas. Eles podem ser natural ou artificial, tá? Então, as cidades, por exemplo, são ecossistemas artificiais, porque são construídos por um homem. Ou por um homem não, por várias pessoas, né? Pelo homem, no sentido de não é natural, tá? Quando a gente fala de uma floresta, aí sim é um ecossistema natural. Mas uma cidade é um ecossistema artificial. Eu lembro bem que fizemos um trabalho referente a isso. E vocês produziram vários ecossistemas, ok? Inclusive, eu tenho ainda as imagens desses ecossistemas. Bom, continuando, vamos para os níveis de organização. No ecossistema, eu tenho um organismo, que trata-se do próprio ser vivo, um único organismo, né? Por que organismo? Porque tem órgãos que funcionam, o funcionamento daquele ser. Então, organismo.
A população vai ser conjunto de organismos de uma mesma espécie. Então, se eu tenho um gato, um tigre, um papagaio, eu não tenho uma população, porque esses indivíduos não são da mesma espécie. Mas se eu tenho 3 papagaios, eu já tenho uma população, porque os organismos são da mesma espécie. Comunidade, conjunto de populações que vivem em uma determinada área. Então, se eu tenho agora um conjunto de papagaio, um conjunto de gatos, um conjunto de coelhos, eu tenho uma comunidade, porque eu tenho conjuntos de populações, tá? Ecossistema vai ser, como eu havia falado, a interação entre a comunidade, essas comunidades aí, papagaio, do coelho. A cada hora que eu falo, eu já esqueço qual foi o exemplo, mas vocês estão entendendo. Então, tem um papagaio, uma população de papagaio, uma população de coelho, uma população de gato. E tenho 3 populações, eu tenho uma comunidade. Mas a forma como eles vão se relacionar com esse meio físico vai se chamar ecossistema. E ele pode abranger 3 partes aí do planeta: terrestre, aquático e aéreo. Então, o papagaio vai ocupar o ambiente aéreo, o gato e o coelho, o ambiente terrestre. O peixe, lá do início do exemplo, é ambiente, né, o ecossistema aquático. Biosfera vai ser então o conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Vão reunir aí todos os lugares onde há vida. Vamos para um exemplo na prática? Aqui eu tenho 2 girafas, eu já tenho uma população. Uma girafa sozinha seria o organismo, muito bem. Agora eu tenho 2 girafas, eu tenho uma população. Eu juntei uma população de girafas mais uma população de árvores. Professora, árvores? Sim, eu falei lá no início que as plantas são seres vivos, tá? Então, os vegetais são seres vivos. Então, nesse sentido aqui, eu já tenho uma comunidade, porque eu tenho um conjunto de planta, né, árvores, eu tenho uma população aí de girafas e uma população de veados. Só que eles não vivem assim, do nada, isolados em uma bolha. Eles interagem. Interagem com quem? Com outros animais, com as rochas, com a água, com a luz do sol. Entende? Relacionam-se entre si, de alguma forma, ou em competição, ou em predação. De alguma forma eles vão se relacionar. E essa relação dentro da natureza com os organismos vivos, nós chamamos de ecossistema. E o conjunto de todos esses ecossistemas nós vamos chamar de biosfera. Habitat vezes nicho ecológico. Habitat vai ser o lugar onde vivem determinada espécie. Esse lugar tem que reunir condições para que essa espécie consiga sobreviver, se alimentar, reproduzir, se locomover. Entendido? Então, quando eu falo o habitat do peixe é na água, o habitat dele é a água, onde ele vive, significa que eu não posso colocar o peixe na terra porque ele não vai reproduzir, ele não vai se alimentar, ele não vai respirar, ele não tem condição de vida nesse local. Tranquilo? Nicho ecológico significa, né, nicho, ninho. Vai ser um modo de vida ou o papel dessa espécie dentro do ecossistema. O peixe, ele tem o seu modo de vida de nadar. Então ele nada, ele se alimenta de fitoplâncton, de pequenas espécies presentes na água. É o papel dele. Eu sempre costumo falar, para esse exemplo de habitat, de nicho, o seguinte: nós temos a escola, que é o nosso habitat. Cada pessoa dentro da escola, no quadro de funcionários e até alunos, tem o seu nicho ecológico. O porteiro, o modo de vida dele qual é? Abrir a porta da escola, os horários, o sinal da escola. O administrador, ele interage com as finanças, com a administração dos professores, da coordenação. A coordenação vai organizar os professores vão preparar as aulas, os materiais.
e os alunos constroem esse conhecimento junto com o professor, entende? Isso é o modo de vida, esse é o nosso papel. É como se fosse, eu estou dando um exemplo aqui de um ecossistema. A escola seria o nosso ecossistema e cada um de nós temos uma função, um modo de vida a ser desempenhado dentro desse ecossistema. Os animais, as plantas, enfim, elas interagem também, elas têm um modo de vida, elas têm os seus papéis definidos. Tranquilo? E muitas espécies, elas podem ser diferentes, mas elas ocupam o quê? O mesmo habitat, desempenhando papéis diferentes, ou seja, diferentes nichos ecológicos. Professora, não entendi. Imagine que uma copa de uma árvore é o ecossistema, tudo bem? Ali, uma floresta é o ecossistema. O habitat seria a árvore. Eu posso ter nessa árvore pássaros, eu posso ter nessa árvore bactérias e eu posso ter nessa árvore também borboletas. Cada um desses indivíduos vão interagir de forma diferente, vão ter os seus papéis diferentes dentro desse habitat, entende? Então não precisa estar ocupando outro lugar porque é uma espécie diferente. Voltando à escola, se fôssemos considerados espécies diferentes por função, né? Vamos dizer que cada nome aqui é uma espécie: diretor, porteiro, coordenador, aluno, professor, merendeiro. Seriam espécies diferentes, mas estamos ocupando o quê? O mesmo ecossistema e desempenhando funções diferentes no nosso habitat. Tudo bem? Biomas. O que são biomas, professora? Bom, biomas são regiões onde os ecossistemas próximos são englobados por um tipo de clima, solo e relevo predominante e apresentam um conjunto de fauna e flora predominante. Vejam bem, essas características vão ser marcantes no local. Então, por serem marcantes, já tem aquele bioma como predominante, aquela característica como predominante. Na fauna, que é o conjunto aí de animais, e na flora, que está se referindo às plantas, né, à vegetação. Então, o clima já vai ser predominantemente aquele, muita chuva, ou ensolarado, ou um clima pouco úmido, local pouco úmido. O solo não é fértil, o solo é coberto por gramíneas, entende? Então, na fauna, aquele local encontra-se muitos elefantes, ou na flora tem muitos pinheiros. A gente vai ver nesses exemplos aqui, mais adiante, quais são os biomas e as suas características. Aqui nós temos a distribuição dos principais biomas da Terra, tá? A tundra, taiga, floresta temperada, floresta tropical, pradaria, savana e deserto. Nesse mapa ainda coloca-se aqui a parte das geleiras, tudo bem? O que não se encontra no módulo de vocês. Vejamos bem, então essas características, por exemplo, pradaria, também conhecido como campos sulinos, né? Tem aí sua região de gramínea, mais cultivo aí, cultivo não, criação, né? De gado, está relacionado mais à pecuária. Então, vocês vejam que é nessa região aqui, da América do Sul. Deixa eu pegar aqui no computador. Tá vendo? Essa região aqui. Aqui na América do Norte, nós temos a tundra, taiga, vendo? Então, quando a gente relaciona as características que presentes nesses locais aqui, ó, nesses continentes, certo? Vamos passar por elas e identificá-las? Vamos ver. A tundra tem pouca vegetação e não existem árvores, tá? Então aí é um local meio sombrio, digamos assim. Um local, né, gente, que a gente pode imaginar que tem pouca vegetação e, né, não tem assim árvores, já não vai favorecer
para espécies, né, de animais, por exemplo, que dependem aí da vegetação, tudo bem? Então, a tundra é um bioma de relevo plano e com pouca vegetação. Durante boa parte do ano, o solo abaixo da superfície fica o quê? Congelado, certo? Mas, no verão, a camada superior de gelo derrete e permite o surgimento de ervas floridas e gramíneas, que são árvores, plantinhas, né, de pequeno porte, que atraem animais em busca de alimento. Então, quando chega o verão, fica um pouco mais movimentado, porque surgem aí essas plantações, tá? Aparecem espécies aí de raposa, coelhos e as renas também. Taiga. A taiga tem como características regiões de verões curtos e úmidos, invernos rigorosos e longos, né? Então, esses invernos aí são aquele frio mesmo. Se nós voltarmos aqui, aqui, taiga, né? Esse roxinho tá aqui na América do Norte, né? Mais próximo aí ao Polo Norte. Aqui, vegetação composta por pinheiros. Esses pinheiros também são chamados de coníferas, né? A gente vê muito em filmes aí do Canadá, por exemplo. A fauna, insetos, aves, alguns mamíferos como castores, lobos, esquilos, ursos pardos, tá? As aves, os corvos, por exemplo. Floresta temperada. Aí já começa o negócio a ficar mais divertido, né? Mas depende do ponto de vista, né? Para quem gosta de muito frio, a tundra taiga tá aí. Quem gosta do período um pouco mais calor, mais colorido, aí a gente começa a passar pelas florestas da vida. Bom, nesse bioma, as chuvas são bem distribuídas e as estações do ano elas são bem marcadas, então são definidas, tá? É comum também ter árvores decíduas. O que são árvores decíduas? São aquelas que têm a folhagem que muda de cor e cai nos meses mais frios, né? Porque é um processo de adaptação da planta para não perder energia, né? A água, essa planta não morrer aí nesse período, né, de inverno, na verdade, não é perder água, porque seria se fosse calor, para não perder aí seu processo energético, tá? A vegetação, carvalhos, nogueiras. Fauna, aves como falcão peregrino, coruja, pica-pau, inseto, coelhos, urso, javali, veados, alguns anfíbios, tá? Esquilos. Floresta tropical. Ocorre onde as temperaturas são altas e a presença constante de chuva. A presença de calor e umidade cria condições ótimas para a vida. Como resultado, existe então enorme diversidade de espécies nesse bioma que interage de forma intensa e complexa. Então, diversidade de espécies é uma marca aí da floresta tropical. A vegetação vai ser exuberante, o que inclui grandes árvores trepadeiras, cipós, mambaias, como estamos vendo aqui na imagem, arbustos também. Temos várias espécies de animais, dentro deles insetos e aracnídeos, que fazem parte dos invertebrados, e os vertebrados, né, aves, né, beija-flores, por exemplo. Temos aí camaleões, sapos, macaco, onça-pintada. Bom, savana. A savana é um local com poucas
árvores, tá? Essa paisagem é caracterizada por poucas árvores. O campo apresenta aí gramíneas, predominam as gramíneas. A savana quente durante todo o ano e tem a estação chuvosa, que é seguido também por uma longa seca. E aí, esses animais eles percorrem grandes distâncias para alcançar e para conseguir encontrar alimento e água. Um exemplo desse bioma é a savana africana, tá? Que é formado pela presença de grandes vertebrados, como elefantes, girafas, leões. Na América do Sul, esse bioma está representado pelo cerrado, aqui no Brasil. Pradaria. Nesse bioma, os verões são quentes e os invernos são rigorosos. Esse bioma também é dominado como campo, tá? Vai ser coberto aí por gramíneas, mas apresentam poucas árvores. Aí essas gramíneas elas vão variar, tá? De acordo com a precipitação, a quantidade de chuva e também as condições do solo. Na fauna, eu tenho artrópodes, né? Insetos, aracnídeos, tenho anfíbios, aves, como falcões, corujas, pardais, e mamíferos, né? Lobos, raposas, cão selvagem, coelho, camundongos, coiotes, raposas e gambás. Porque aí tem de tudo um pouco, né? Deserto. Bora. No deserto, as características são de pouca precipitação, né? Local com pouca chuva. Então, a pouca umidade na atmosfera. Essa água ela é evaporada rapidamente, mas também se dispersa rapidamente na atmosfera, deixando o local com aspecto seco, né? Pouca vegetação, cactos e outras suculentas. Os animais com características de armazenar água. Esses animais também eles vão ficar intocados a maior parte do dia. Durante o dia eles ficam intocados para evitar perder água por transpiração, tá? Já que eles não vão encontrar água com facilidade. Então eles ficam em locais sombreados, intocados. Quando é a noite que está mais frio, eles saem para caçar os seus alimentos. O rato, esse ratinho aqui, ele costuma, o rato canguru, costuma, assim como os camelos, né, se alimentarem de sementes, porque essas sementes, elas vão ser ricas em lipídios, que é uma gordura, e quando ingeridas, elas vão passar pelo processo de digestão e se transformar essa gordura em água metabólica, que vai nutrir esses animais, tá? E os camelos têm aqui o seu armazenamento de água, né? Através da gordura que ele tem aqui na corcova. Então, essa é rica em gordura, que vai acontecer o processo que acontece aqui na semente, que é ingerida pelo rato canguru. Essa gordura vai ser degradada, né, pelo processo orgânico deles e vão nutrir eles em forma de água durante esse período aí. Os cactos, como nós já estudamos lá no Reino das Plantas, eles têm as suas folhas transformadas em espinhos, consequentemente, né, vai armazenar água no caule e vai usar essa água aí aos poucos durante esses períodos, tá? Então, é isso. Nossas referências aqui. Parada obrigatória das páginas 49, 50 e 51.
as questões de 1 a 9. Hoje vocês vão escolher um bioma que você achou interessante, que você gostou, e vai colocar hashtag lá no grupo do WhatsApp, tá? Pra mim, pradaria é o que há. Mas não me copiem, vai pelo que vocês acharem interessante, tá? Mas eu sempre gostei da pradaria. Então, é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Forte abraço, bom final de semana e tchau.